Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje nós vamos falar sobre Cristo Jesus tem que ser o centro de todas as coisas. Então vem comigo assistir esse vídeo. Bom, gente, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ative as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui. Curte, comenta e compartilha com muito mais pessoas para que elas também possam ser alcançadas através da palavra de Deus. E o nosso tema de hoje é Cristo, nosso Jesus Cristo tem que ser o centro de todas as coisas. Queria deixar uma passagem aqui para vocês que está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo do 4 ao 5, que diz o seguinte: Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Bom, gente, aqui essa passagem nos mostra que o povo de Israel, na época de Samuel, que era o profeta daquela época, começou a se movimentar, a querer ter um rei. Todas as outras nações ao redor de Israel tinha um rei que governava, né, os seus reinos lá e tal. Israel era governado pelo próprio Deus, né? Então, tudo que o povo de Israel daquela época necessitava, o próprio Deus trazia provisão. Então, Deus usava os seus profetas, assim como Samuel foi um profeta de Deus, dizia ao profeta o que ele queria falar para o povo e o profeta falava para as pessoas aquilo que o Senhor tinha determinado e aquilo que o Senhor queria para o seu povo. Mas as pessoas começaram a ficar inquietas, né? E assim somos nós hoje. Nós começamos a ver as coisas que as pessoas fazem, que as pessoas falam, todos os movimentos, e a gente quer fazer igual, quer ser igual, né? E aí que está o nosso erro. Porque quando a gente vai querer se espelhar em pessoas, né? A gente acaba se frustrando. Porque pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, pessoas, elas são totalmente pó dessa terra, né? E então, assim aconteceu aqui nesse episódio. Eles foram até o profeta Samuel, pediram ao profeta Samuel que ele ungisse um rei de Israel, para que esse rei governasse sobre eles, né? Mas, na verdade, se eles soubessem o quanto Deus era importante estar nessa posição para eles, né? E assim somos nós. Quando nós nos espelhamos em pessoas e queremos imitar pessoas, nós nos frustramos. Acabamos tirando Cristo do centro, né? Porque Cristo Jesus tem que ser o nosso espelho, tem que ser aquele com o qual eu devo me parecer. Nós devemos seguir a Cristo, ser igual a Cristo, semelhante a Cristo, tentar ser igual a Ele, né? E quando nós tiramos Cristo do centro de todas as coisas, né, nós nos frustramos. E nós vemos claramente aqui nessa passagem que as pessoas quiseram tirar o próprio Deus do centro, o próprio Deus de governar o seu povo. Mas Deus, ele é tão misericordioso que assim ele o fez. Porque Deus é um Deus de livre-arbítrio. Ele te deu a opção de escolha, né? Ele é tão misericordioso que ele nos dá livramentos, né? Quando ele vê que a gente passou dos limites, ou que vai acontecer algo que ele não deseja para nós, ele vai lá e intervém. Mas ele nos deixa livre para escolhas. E todas as escolhas da nossa vida, somos nós que escolhemos, né? Então, o povo aqui, eles estavam tentando resolver todas as situações, todas as questões governamentais daquele tempo de Israel, né? As estruturas emocionais, de maneira natural, né? Porque eles quiseram pegar uma pessoa natural, um rei, um ser humano, né? Então, acabaram separando o espiritual do físico, né? Isso é um perigo, porque as duas coisas não podem estar separadas. Nós somos corpo e espírito. E aí as orações, elas começam a perder as forças, né? Quando a gente
tira Cristo do centro, a gente deixa de olhar para aquilo que é eterno e olha para aquilo que é material, que é passageiro, né? E aí, todas as nossas orações a gente tenta fazer com as nossas forças, tenta fazer de tudo para lutar com nossas próprias forças, mas nós somos seres humanos e dependemos do Senhor para todas as coisas, mas nós não entendemos isso e nos frustramos lá na frente, né? E ficamos tristes e às vezes muitas derrotas acontecem e a gente às vezes não entende que uma atitude tomada lá atrás, ela comprometeu todo o percurso até o fim, né? Então, nós temos que entender que Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida financeira, o centro da nossa casa, o centro do nosso casamento, o centro de todas as coisas na nossa vida. Quando a gente tira Cristo do centro, a gente fica só sobre o natural, né? E o natural, ele falha. O natural, ele não prospera. O natural, ele é caído. Nós temos uma natureza caída. Nós estamos hoje vivendo uma realidade muito parecida com essa, né? Na nossa nação brasileira. Nós temos como os cristãos nos posicionarmos para que lá na frente a gente não tenha consequências de uma atitude tomada hoje, né? Então, você que ama o seu país, que é brasileiro, que ama esta nação e que deseja que essa nação prospere, deseja que essa nação seja bendita, deseja que essa nação seja uma nação cujo Deus é o Senhor, então nós precisamos tomar uma atitude já, né? Hoje, para que lá na frente nós não viemos sofrer com essas consequências, né? Nós temos o poder de decidir quem nós vamos colocar no poder. Nós temos esse poder. Porque nós, como pessoas, como povo, quisermos que o próprio Deus ungisse um ser humano para governar. Assim como eu contei a história aqui para vocês, em 1 Samuel, o povo pediu para Deus escolher um ser humano que é falho para governá-los, né? E Deus assim permitiu. Então, assim somos nós. Nós temos esse poder de decidir quem nós vamos colocar lá no poder para tomar todas as decisões em nosso nome. E não adianta depois vir chorar o leite derramado, né? Porque já vai ser tarde demais para isso. Nós temos a oportunidade agora de decidir para o bem do nosso país e para o bem dessa nação, para o bem dos nossos filhos, dos nossos netos, do nosso futuro. Nós não queremos que um pouco lá na frente, que já está muito difícil de vermos isso, mas já temos um cenário que dá para enxergar a diferença do poder dos dois poderes que estão em cash, né, agora na nossa nação brasileira. Então não tem como ter dúvida sobre isso, né? Não tem como ter essa dúvida. Então, nós como os cristãos, nós temos esse dever de levar os princípios de Deus para as pessoas a abrirem os olhos, né? O que é que Deus, na sua palavra, nos fala e nos traz como princípios dele para a nossa vida? É simples, gente. Então, se você não está indo de acordo com os princípios e a palavra de Deus, que está escrita na própria palavra dele, que deixou como manual para nós seguirmos, se você é contra isso, então você não é cristão. Então você não se converteu. Então você não encontrou a Cristo verdadeiramente. Então você precisa se converter. Vou ser bem sincera aqui para falar para vocês sobre isso, porque de fato a diferença é muito grande. Não tem como ficar em dúvida sobre essa situação, né? Então você, no dia 30 de outubro, você tem uma oportunidade apenas, né? A última oportunidade de você decidir os seus próximos anos, o seu futuro e o futuro dos seus filhos, né? E o que você quer para os seus filhos. Se você se diz cristão, temente a Deus e que segue os princípios de Deus, o que é que você quer para os seus filhos?
para você e para sua nação brasileira? Um país livre, um país que tem Deus como centro, né, de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas, principalmente, né, temente a Ele, principalmente, né, ou você quer um país que aborda situações que são totalmente ao contrário daquilo que o Senhor deixou para nós. Pense bem, porque não adianta depois você lá na frente, no círculo de oração da sua igreja, né, uma irmãzinha dizer, ora aqui pelo meu filho que tá nas drogas, olha aqui pelo meu filho, né, que eu preciso tirar ele das drogas, e você orar para que Jesus tire ele das drogas, mas que você teve uma oportunidade de decidir nas urnas, né, que ele não tivesse acesso às drogas tão facilmente. Então, gente, vamos ter sabedoria, vamos procurar ouvir a voz de Deus, vamos procurar, não precisa muita coisa não, se informa, principalmente vai ler a Bíblia, porque eu acho que o que está faltando é os cristãos lerem a Bíblia, porque tem muito cristão que se diz cristão e não são cristãos, são frequentadores de igrejas evangélicas, mas de cristãos estão longe. Você pode se dizer que você frequenta uma igreja evangélica, mas cristão, membro, filho de Deus, que segue os princípios de Deus? Será mesmo que você é esse? Então você vai ter que dar a sua resposta para Deus agora, né? E aqui, o povo de Israel, como eu falei para vocês, todas as vezes que eles tentavam ir pelo seu braço, pela sua força, fazer as coisas do seu jeito, eles se davam mal. Sabe por quê? Porque não é do seu jeito, não é pela sua força. Porque de uma vez por todas, temos que entender que existe Deus e é soberano sobre todas as coisas e que se você não colocar Ele como centro na sua vida, tudo vai por água abaixo. Porque Ele é teu Criador, porque Ele te conhece e Ele sabe o melhor pra você. Você não sabe o que é melhor pra você, mas Deus sabe o que é melhor pra você, né? Então, eu vou ler outra passagem aqui que está em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Gente, você acha que Deus tem prazer em derramar o seu cajado sobre nós? Você acha que Deus tem prazer de nos sacrificar? Você acha que Deus tem prazer de nos ver sofrer? Ele nos criou. Ele quis intimidade conosco. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Vocês acham mesmo que Deus tem prazer nisso? E aqui Samuel fala para o seu povo. Vocês acham? Acham que Deus tem prazer em sacrifícios? Não, Deus não quer isso para vocês, mas a gente busca isso para nós. Quando temos o poder de decidir. Quando decidimos errado, nós trazemos a própria maldição sobre nós. Então se atente, abra seus olhos, né? Pense bem antes de tomar sua decisão, né? Peça discernimento para Deus, né? Porque depois não adianta. Não adianta, porque Deus dá muitas chances e oportunidades, até nos livra. Mas se você insiste nisso, Ele vai te entregar. Ele te entrega mesmo. Porque Deus é maravilhoso, misericordioso, mas Ele é fogo consumidor e Ele é justo. A justiça está sobre Ele. Então depois não adianta chorar. Não adianta chorar. Porque você deveria ter tido sua decisão certa lá na frente. Né? Então, gente, essa é a palavra de hoje pra vocês, um pouco dura, eu sei, mas assim o Senhor me entregou pra dizer isso pra vocês e eu não posso de maneira nenhuma me calar. Eu não posso de maneira nenhuma ficar omissa, né? E as pessoas precisam tirar as escamas dos seus olhos. Tira esse feitiço dos teus olhos. Ora a Deus, se ajoelha. Já se ajoelhou e já orou? Já se ajoelhou e já orou? Você tem feito jejum?
para a nação brasileira? Você tem orado pela nação brasileira? O que você tem feito? O que você tem feito? Né? Então, gente, nós vimos que logo mais foi ungido o rei Saul para o povo, né? E vocês viram como foi decadente o governo do Saul em Israel. Mas Deus levantou Davi, um homem segundo o seu coração, né? Para que o povo, ele teve misericórdia, para que o povo tivesse uma pessoa no poder, em que o Senhor fosse o centro novamente. Porque naquela época tiraram Deus do centro. Disseram, não quero Deus mandando mensagem através de profeta. Eu quero uma pessoa comum que me diga o que eu tenho que fazer. Eu não quero o que vem do alto, eu quero o que vem da terra. Foi assim que Israel pediu um rei. É dessa maneira. E aí Deus ainda teve misericórdia. Ele levantou Davi, um homem segundo seu coração, que exaltava a Deus em tudo, que glorificava o nome de Deus em tudo. Não é perfeito, Davi não é perfeito. Nenhum vai ser. Só Jesus foi perfeito. Mas ele era um homem segundo seu coração. Que apesar de tudo, Deus nunca foi segundo plano. Sempre foi o centro. E por isso Davi prosperou. Por isso Davi é falado na Bíblia como um homem segundo o seu coração, né? Então, acordem. Deus está dando mais uma chance. Deus está levantando um homem que coloca Deus como centro de todas as coisas. Acordem, nação brasileira. Acordem. Amém? Então, que vocês possam refletir, analisar, né? Vão ler a palavra de Deus, vão ler a Bíblia, vão orar, vão jejuar, vão botar o joelho no chão, cara no pó e vão pedir discernimento a Deus, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente e compartilha com mais pessoas. Um beijo. E vão orar, jejuar pela nossa nação. Esse é o nosso dever. Esse é bíblico. Nós devemos orar pelas nossas autoridades. Nós, nesse momento, estamos vivendo uma guerra muito ferrenha, uma guerra muito forte, uma guerra espiritual. Não é sobre pessoas, partido, não é sobre nada disso. É sobre princípios. É sobre posição do bem como centro de todas as coisas. Amém?